graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa live, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Essa manhã nós iremos crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. Essa manhã nós iremos mergulhar no rio da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sobre graça, da graça sem retoques, em espírito e em verdade. Amém? Se inscreva nesse canal, dê seu like, compartilhe, ajude o canal. Amém? O tema da mensagem é: temos acesso ao trono da graça. Oh, glória! Temos acesso ao trono da graça. O versículo que nós vamos ler aqui, a passagem é que se encontra aqui em Hebreus, capítulo de número 4, versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16. Amém? Vamos lá. Versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Oh, glória! Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Que palavra! Veja que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Hebreus, porque eu particularmente, eu acredito e creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, pelo conteúdo da carta. Quando Paulo escreveu essa carta, exortando, alertando, ensinando, instruindo aos hebreus, ao povo hebreu, isso aqui foi depois da cruz. Essa carta foi escrita entre o ano 67 e 68, antes da parúzia, antes da manifestação do Filho do Homem, antes da segunda vinda do Filho do Homem, para estabelecer o seu reino, para, de uma vez para sempre, estabelecer o pacto da graça que começou na cruz e teve por completo em 70, por causa do templo que ainda estava de pé. Então os hebreus, os judeus, continuavam as mesmas práticas cerimoniais, como o batismo, os dízimos, né? Então, os sacrifícios de animais. Então, tudo isso eram obras mortas. Espiritualmente, Deus não recebia mais nada da lei. Entendeu? Então, veja, o contexto desse texto, Paulo, se você pegar o contexto desse texto, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele estava o quê? Começando do versículo 3, você vai ver o contexto. Paulo estava chamando os hebreus à atenção. Paulo estava exortando os hebreus. Se você vê, Paulo está falando do descanso. E no capítulo de número 3, onde começa Paulo a falar desse assunto, se você olhar, analisar direitinho, você vai ver que Paulo falando que Cristo era superior a Moisés. Cristo superior a Moisés. Entendeu? E Paulo fala do perigo da incredulidade dos hebreus naquele tempo ali. O perigo
da incredulidade dos judeus, dos hebreus, e da desobediência. Então, Paulo estava alertando sobre esse perigo para que eles não entrassem no caminho que o povo judeu, aquela geração que Paulo estava escrevendo ali no século I, aquela geração anterior a quando o povo saiu do Egito. E Paulo ele vai falar sobre isso. Paulo ele vai falar sobre, dando como exemplo, o povo que saiu do Egito, que foram libertos por Deus, onde Moisés era o líder daquele povo ali. Onde Moisés recebeu a missão de levar aquele povo até onde? Até a nova Jerusalém, a Canaã, a terra prometida, que era o descanso que Deus tinha para aquele povo daquele tempo ali. Então você vê que Paulo, no capítulo 3, ele vem discorrendo, ensinando, ele começa a dizer que Cristo é superior a Moisés. Entendeu? Com certeza, Cristo é superior a Moisés. Cristo o pacto, é a graça, o ministério do Espírito. Quem estava em Cristo, quem está em Cristo, está no novo pacto, um pacto para o entendimento. Entendeu? Então, quando Paulo ele vem discorrendo no capítulo 3, você vê que no versículo de número 7, Paulo, ele agora vai citar um exemplo aqui dos judeus quando saíram do Egito. E ele diz aqui, assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Veja que Paulo está fazendo eles lembrar daquele povo, entendeu? Que quando saiu do Egito, eles passaram 40 anos peregrinando, rodeando o deserto por causa da desobediência, da incredulidade. E Paulo está dando esses ensinamentos, fazendo eles lembrar para que eles não caíssem, entendeu? Nos mesmos procedimentos que tiveram aquele povo quando saíram do Egito. E eles não entraram no descanso. Aí ele diz aqui, versículo 9, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí, veja que Paulo está fazendo eles lembrarem daquele povo que saiu do Egito. Existia um descanso para aquele povo, era Canaã, mas eles, por desobedecerem, não crerem, não dar ouvido, eles pereceram no deserto. E daquela geração só entrou quem? Caleb e Josué. Só Caleb e Josué que entrou daquela geração que saiu do Egito. Você está entendendo? Então veja, então Paulo no versículo 12, ele diz, tende cuidado, irmãos. Olha, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração, olha, de incredulidade, que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Esse hoje aqui era lá no século I, quando Paulo estava escrevendo para os hebreus, chamando eles a atenção, alertando. Aí ele aqui, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos tornado participante de Cristo, se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, até o fim. Paulo, quando escreveu isso aqui, o Império Romano estava perseguindo. Existia uma perseguição do Império Romano, dos imperadores da época, Nero, entendeu? Além disso, existia uma perseguição também dos escribas, dos fariseus,
dos homens, os líderes religiosos da época, entendeu? Então Paulo estava falando do descanso que foi prometido àquele povo que saiu do Egito, mas pela desobediência deles, pela incredulidade deles, eles não entraram no descanso. Eles não entraram. Então Paulo estava dando um exemplo deles para que o povo hebreu, ali no tempo que Paulo escreveu essa carta aqui para eles, entendeu? Não entrasse no caminho que aquele povo, quando saiu do Egito, entrou. Endureceram o coração, entendeu? Um povo incrédulo, um povo que desobedeceram e por isso eles pereceram no deserto. E Paulo estava chamando a atenção para que o povo, aquele povo ali daquela época, do século I ali, onde a grande tribulação, a ira de Deus estava se aproximando para aquele povo ali, que aconteceu em 70, para que o povo permanecesse firme na fé e entrasse no descanso, no repouso que Deus tinha para eles, entendeu? Então, pronto. Então, no versículo 15, veja que Paulo diz assim, ó, enquanto se diz, hoje, se ouvirem a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, olha, lá no deserto. Ora, quais o que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Olha, versículo 17, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Entendeu? Então, isso está escrito na lei e nos salmos, nos profetas. Paulo está fazendo eles lembrarem das escrituras, porque isso está escrito em Deuteronômio, em Salmo, em Levítico, entendeu? Em Êxodo, isso estava escrito nas escrituras. Então, Paulo estava fazendo eles lembrarem-se do que aconteceu com aquele povo que saiu do Egito, e pela incredulidade deles, pela dureza de coração, eles não entraram no descanso, com exceção de Caleb e Josué, como eu já falei aqui. Entendeu? Então, Paulo continua aqui, ó. Olha, e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Olha, versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não entraram no descanso. Que Deus havia prometido que levaria para uma terra que manava leite e mel. Então, Paulo está dando exemplo daquele povo. O povo que saiu do Egito. Então, entramos aqui agora no capítulo 4. É um contexto, eu li 3 versículos aqui do capítulo 4, né? Que foi o versículo 14, o 15 e o 16, entendeu? Mas eu vim para o contexto, para que a gente possamos entender o que o texto está querendo falar. No versículo 4, no versículo 1 do capítulo 4, diz assim, ó, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, olha, de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Paulo está chamando eles a atenção, que eles também entrariam no descanso, que a grande tribulação que estava acontecendo, que iria acontecer, o cerco de Jerusalém que iria acontecer, aquelas perseguições do Império Romano, não era para eles se preocuparem, mas que eles continuassem firmes na fé, na promessa, porque eles entrariam no descanso. Entendeu? Então, continuando, versículo 2. Porque também a nós, ele lá, nós, esses dois aqui, não somos nós aqui, meu irmão. Eram eles lá, do primeiro século. Paulo estava escrevendo essa carta para os hebreus. Entendeu? Aí Paulo diz assim, ó. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Olha, as boas novas foi anunciada também para aquele povo ali no tempo de Paulo. Aí Paulo continua. Como se deu com eles. Como aconteceu com eles lá no deserto, quando saíram do Egito. Ó. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. A palavra que eles ouviram não foram acompanhados pela fé, eles não exercitaram a fé, eles endureceram o coração, eles foram incrédulos,
desobedientes, e por isso eles não entraram no descanso. Continuando, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Olha, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Versículo 4. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras, as boas novas, perdão. Versículo 7. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempos depois, segundo... de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Davi falou isso no Salmo 95, no versículo 7 e 8, quando Davi falou numa canção, num salmo que ele tirou. Versículo 9, 8. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Oh, glória! Esse repouso também nós encontramos hoje, quem está no pacto da graça, no pacto para o Espírito. Então, continuando. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, segundo o mesmo exemplo da desobediência, da incredulidade, que o povo, quando saiu do Egito, eles foram um povo duro de coração, foram desobedientes, incrédulos, entendeu? Então, Paulo estava chamando a atenção dos hebreus para o descanso, mesmo em meio às tribulações, como é que se diz? A perseguição do Império de Roma, o que estava acontecendo ali, os sinais que estavam próximos. Paulo estava vendo tudo aquilo ali acontecer. E isso aconteceu, isso iria acontecer e aconteceu. Não é para nós hoje a grande tribulação, a ira de Deus, o juízo de Deus. Foi naquele tempo. Paulo escreveu isso antes de acontecer, alertando os hebreus. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto da divisão, de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Continuando, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eram eles que tinham que prestar contas. Não é nós, meu irmão, hoje. Eram eles que iriam passar pelo grande tribunal de Cristo. Entendeu? Aí eu vou entrar agora no texto que eu li. Eu estou lendo o contexto para que a gente possa entender. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, olha, como grande sumo sacerdote, não mais o sacerdote levítico, entendeu? Não, porque na cruz, Cristo deu esse fim, deu o fim ao sacerdote levítico. Mas como eles eram um povo religiosos, eles gostavam de ir ao templo, fazer as suas oratórias, as orações, ler as escrituras, a lei de Moisés, os profetas, os salmos, entendeu? Então, Cristo na cruz, ele deu fim a isso aí, o sacerdote levítico, mas eles continuavam as mesmas práticas dentro do templo, porque o templo ainda, quando Paulo escreveu essa carta aqui aos hebreus, entre o ano 67 e 68, antes de 70, o templo ainda estava de pé. Por isso que o templo tinha que ser destruído, para se cumprir a profecia que Jesus profetizou em Mateus 24, versículo 2, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse destruída. E isso aconteceu em 70. Versículo 14 ainda. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, ou glória,
que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Palavra abençoada que Paulo está dizendo aqui. Vou ler novamente nessa outra tradução aqui, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão, ou glória. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Até hoje é assim mesmo. Espiritualmente falando. Tem momentos que nós estamos fracos na nossa caminhada, mas nós temos um sumo sacerdote, com certeza, que ele se compadece. Ele se compadece de nós. Entendeu? Então, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado na carne. Não foi Satanás e diabo que tentou Jesus. Jesus teve uma tentação na carne. Entendeu? Foi a carne de Jesus que foi tentada ali no deserto. Não teve nada de ser espiritual, porque não existe essa de ser espiritual. Diabo e Satanás são palavras adjetivas. Você está entendendo? Mas os pastores pegaram isso. Roma criou, e a igreja evangélica, a religião evangélica adotou isso aí. Entendeu? Então, continuando. Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança, ou glória, ao trono da graça, ou glória, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou glória. Olha que palavra é essa que Paulo escreveu aqui. Alertando aquele povo ali, porque a grande tribulação estava para acontecer. Entendeu? Então, veja, o tema dessa mensagem como é que se diz? Temos acesso ao trono da graça. E como é que nós temos acesso a esse trono da graça? Esse trono da graça não é literal, meu irmão. Não é coisas palpáveis que o homem toca, que o homem possa ver. Não. O trono da graça é espiritual. O glória, ninguém vê, mas ele é real. Ele existe. Não é de sombras. É espiritual. E hoje nós temos acesso. Para nós termos acesso ao trono da graça, não precisamos da obra, das ordenanças da lei, de sacrifícios da lei, de rudimentos da lei de Moisés, nem rudimento dos homens. Não. Não existe uma área geográfica para a gente ter acesso ao trono da graça, ou glória. Não é uma congregação que você vai ter acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao trono da graça pela fé em Cristo, ou glória, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Esse acesso está nos filhos de Deus, está em mim, está em você que está em graça, está em mim, na minha pessoa que eu estou em graça, ou glória. Entendeu? Não é uma área geográfica que vai determinar esse acesso ao trono da graça. Não. Até porque o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é literal, é espiritual. Estamos desfrutando desse reino de Deus que é espiritual. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o que eu mais vejo é homens afrontando outros irmãos. Tem irmandade com um e é inimigo de outros porque não concorda com essa palavra que está sendo pregada, com essa graça limpa, essa graça pura, sem mistura, sem retoque, essa graça sobre graça em espírito e em verdade, ou glória, se tornam nossos inimigos, querem denegrir a nossa imagem, nos afrontam, nos caluniam, e ensinam dentro das suas congregações para a igreja de Cristo. Eles ensinam, os líderes religiosos, eles ensinam os filhos de Deus ficarem com ódio, com raiva, se tornando inimigo dos outros irmãos que não faz mais parte. Isso é graça, meu irmão, isso é uma desgraça, meu irmão. Isso não é graça, isso é carnalidade.
E Deus não se agrada disso. Como é que eu posso hoje dizer que antes o meu irmão era uma bênção, pregava muito, e hoje, meu irmão, hoje aquele que me elogiava, hoje torna-se inimigo, se torna um inimigo porque eles não querem aceitar, porque eles anulam o pacto da graça e se tornam nossos inimigos. Pessoas que são guiadas por homens não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, não são guiadas por essa palavra. Por quê? Porque os líderes religiosos, eles têm o poder de persuadir. E eles ensinam que se não estão com eles lá, mais na congregação, não dá mais dízimo, não participam do que antes participava, então essa pessoa já é inimigo. É esse ensinamento que esses homens fazem hoje. Entendeu? Então, para nós termos acesso ao trono da graça, esse acesso foi feito na cruz, pelo novo e vivo caminho. Nós temos esse acesso pela fé em Cristo Jesus, não por obras. Então o trono da graça é invisível aos nossos olhos, literalmente falando. O trono da graça é invisível, nós não vemos, mas nós sentimos. Eu sinto a minha presença do meu Deus todos os dias, eu tenho acesso ao meu Pai, o Pai que é Espírito, entendeu? Eu tenho esse acesso, nós temos esse acesso, e não é uma área geográfica que vai determinar, não é eu participar de uma congregação que determina se eu sou filho, se eu sou salvo, não. O Filho de Deus é salvo uma vez, salvo para sempre, o glória, filho uma vez, filho para sempre, o glória. A salvação hoje é do entendimento, para que a gente tenha uma renovação, uma metanoia no entendimento, no nosso espírito. É uma ressurreição de mente, é uma renovação de mente, para que a gente venha também pregar o evangelho da graça, que é um pacto eterno, é uma aliança eterna, para aqueles que estão presos, como um dia eu estava preso também. Um dia eu participava de uma graça misturada. Mas hoje eu me encontro livre. Eu posso dizer hoje, com toda a humildade, eu era cego, mas hoje eu vejo. Eu era cego de entendimento, mas hoje eu vejo. É verdade que eu aprendi algumas coisas, claro. Eu aprendi algumas coisas. Entendeu? Mas 80% do que eu aprendi, do que eu ensinava, estava errado. Digo com conhecimento de causa do que eu estou falando, sem denegrir a imagem de ninguém. Mas eu sou humilde de reconhecer que o que eu pregava, 80% eu estava errado. Entendeu? Então, assim como Paulo disse que eles... olha, vamos ler novamente aqui, ó. Versículo 16. Hebreus 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança. Não, vamos ler o versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, oh glória, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança, com fé, crendo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, oh glória, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É claro que o contexto aqui, quando Paulo escreveu, era a grande tribulação que estava para acontecer, estava se aproximando. Mas eu posso pegar essa palavra aqui, porque ela foi temporal, e ela também é atemporal para os dias de hoje. Em meio a essa luta que você passa, que eu passo, essa luta diária, nós temos ousadia, cheguemos mesmo com confiança, com fé, crendo ao trono da graça, para que a gente possa alcançar misericórdia, porque nessa luta Ele está com você, Ele jamais vai te abandonar, o Pai não te abandona.
Todos podem te abandonar, mas o Pai não, ele continua com você nessa luta aí, nessa tribulação, nessas aflições diárias. Entendeu? Então veja que esse acesso é pela fé. É pela fé. Onde o Pai e o Filho, onde o Pai e o Filho e o Pai têm uma conexão em espírito. Ô glória! É uma conexão entre o Pai e o Espírito. O Filho chegando, entrando pela fé, confiadamente, tendo acesso ao trono da graça, ô glória. Que palavra abençoada, meu amigo. Como é bom a gente saber dessas coisas. Não precisamos de sacrifícios para nos aperfeiçoar. Não precisamos ir a uma congregação para falar com Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para ser grato a Deus, não. Somos gratos no Espírito. Adoramos o Pai em Espírito e em verdade. Servimos a Deus em Espírito e em verdade. Se você pudesse reunir, tudo bem. Mas isso não quer dizer, não muda nada, meu irmão. A meu respeito e a teu respeito, se eu não faço parte de uma congregação, não quer dizer nada para Deus. Entendeu? Então, mesmo nos momentos difíceis, temos esse acesso ao trono da graça pela fé em Cristo. Ele nos deu esse acesso. Ele abriu esse acesso na cruz, pelo novo e vivo caminho. É essa graça que nos fortifica nos momentos difíceis da nossa vida. Assim como foi para Paulo. Quando Paulo rogou, né, ao Pai que tirasse aquele espinho por 3 vezes, e em resposta, ele recebeu o não de Deus. Mas Deus disse assim: não, Paulo, a minha graça te basta, ó glória. O meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas e na tua fraqueza. Tem acesso ao trono da graça pela fé. Você não precisa de um homem, de um mediador para ter acesso ao Pai. Não. Esse acesso foi nos dado de graça. Nós não éramos a gente nem existíamos ainda. Nós nem estávamos no planeta Terra. E o Pai, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, na cruz do Calvário, ele nos deu esse acesso. Nós estamos no repouso do Pai. Entre no repouso do Pai. Essa graça nos transmite, nos proporciona paz, alegria. Em meio às lutas, dificuldade, eu estou no descanso do Pai. Eu estou na paz de espírito. Enquanto que muitos estão aí perturbados, entendeu? Nós que estamos em graça, nós temos essa paz interior, essa paz que está dentro de nós, como Paulo falou em Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, glória. Então, essa graça que ela nos proporciona o descanso, essa confiança, essa certeza que hoje, em meio às dificuldades, nós estamos vivendo no melhor dia das nossas vidas, reinando em vida e perfeita vitória. No Antigo Testamento era necessário um testador, um intermediário entre Deus e os homens. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Hoje não. Nós estamos, depois de estar consumado, depois da cruz, depois de tudo pronto, depois do estar consumado, depois do estar feito, sem condenação, justificado, glorificado, santificado. Hoje nós temos que andar em temor, em justiça, dando frutos para o Espírito. Hoje, em graça, temos esse acesso e podemos falar, se conectar com o nosso Pai pela fé em Cristo. Não precisamos de uma área geográfica para ter acesso ao trono da graça, não.
Então cheguemos sem culpa, sem medo, e com segurança, com firmeza, em qualquer lugar, a esse trono da graça, oh glória. Ele é o nosso socorro, socorro presente no tempo das angústias. Ele está comigo, está com você. Para onde você vai, o Pai está com você. Se você vai dormir, o Pai está com você. Ele está dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. Está conectado com o nosso Espírito. O Espírito Santo conectado com o nosso Espírito. Com o Espírito que veio de lá e vai voltar. Você e eu, nós somos... Ou seja, você e eu, nós não precisamos de um homem para chegarmos, para ter acesso ao Pai, ao trono da graça. Não. Isso foi nos dado na cruz. Entendeu? Então, aqui em Efésios, capítulo de número 2, Efésios, capítulo de número 2, Paulo escrevendo aos Efésios, olha que palavra Paulo escreve. Olha o que Paulo diz. Paulo está falando aqui, no capítulo número 2, da salvação dos judeus e dos gentios. Da união que foi feita na cruz. Entendeu? Que Cristo fez ao derramar o seu sangue. Ele remiu os judeus dos pecados, da transgressão da lei, do pecado adâmico, não é? E porque a lei dava força ao pecado, então Cristo na cruz remiu os judeus e trouxe de longe os gentios que estavam longe para perto, tornando-se um só povo. Mas olha que palavra Paulo diz aqui, no capítulo 2, versículo de número 18, diz assim, olha, versículo 17, e vindo ele quem? O glória, evangelizou a paz. Essa paz encontra-se em nós, meu irmão, nos filhos de Deus. Desfrute da paz, desse reino, do que ele nos proporcionou na cruz. Olha, e vindo ele evangelizou a paz. Olha, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Os gentios que estavam longe e os judeus que estavam perto. Versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso. Olha, acesso. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, glória. Essa palavra transcendeu. Essa palavra, ela cruzou os séculos, desde o século I, há 20 séculos atrás, até hoje no século XXI, e vai pelos séculos dos séculos. Porque o que Cristo fez na cruz, ele nos deu esse acesso, ele abriu essa passagem, esse muro que impedia, que estava no meio, entendeu? Que impedia os gentios de ter acesso, fazer parte do corpo de Cristo. Cristo na cruz derrubou essa parede. E nós temos esse acesso hoje. Oh glória, nele. Eu vou ler novamente o versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso. Tanto judeus como gregos. Não importa. Hoje para Deus não existe mais judeus e gentios. Hoje somos um só povo, olha. Porque por ele que é Cristo, ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Oh, glória. Vamos ler o capítulo 3, versículo 11 e o 12 de Efésios. Capítulo 3, versículo 11 e o 12 diz assim, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Que palavra, oh glória. Olha, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso, oh glória, com confiança pela nossa fé nele, oh glória, pela fé em Cristo. Nós temos esse acesso.
Eu quero terminar aqui com Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. Paulo escrevendo aos irmãos que se encontravam, que se reuniam como igreja em suas casas, nas suas comunidades, aos irmãos que estavam em Roma. Paulo escreveu essa carta entre o ano 57 e 58. Olha o que Paulo diz, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2 diz assim, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé. Paulo já estava escrevendo isso aqui depois da cruz, depois do que Cristo tinha feito. Cristo na cruz justificou, glorificou, santificou, cancelou a dívida do pecado. Aí ele diz aqui, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, ou glória. Eu me encontro nessa paz com Deus, nesse pacto eterno, um pacto para o entendimento. Os filhos de Deus têm que viver no descanso do Pai, pela fé em Cristo, no repouso de Deus, no repouso do Pai. Em meio às lutas, se eu contar minha luta aqui, meu irmão, eu vou demorar uma meia hora ou mais. Mas eu estou no repouso, eu e minha esposa se encontramos hoje no repouso, no descanso, na paz de espírito, em meio às perseguições, às afrontas, às lutas interiores, mas eu me encontro nessa paz de espírito. Como é bom, meu irmão. E não preciso estar no templo, feito por mão de homens, para ter essa paz de espírito. Essa paz está dentro de mim. Oh, glória. Então, continuando, tendo sido, pois, justificados pela fé, olha o que Paulo está dizendo, que palavra. Temos paz com Deus, oh glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 2, pelo qual também temos entrada, ou seja, temos acesso, oh glória, olha, temos entrada, ou seja, temos acesso pela fé a esta graça, ao trono da graça, meu irmão, temos esse acesso, oh glória, olha, pelo qual também temos entrada, ou seja, temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Só a graça que pode dar firmeza, solidez. Eu me encontro firme nesta graça, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Para eles era uma esperança, para nós não, vivemos de realidade. Então, meu irmão, nessa manhã, entre no descanso do Pai, no repouso do Pai. Desfrute desse reino que foi nos proporcionado. Enquanto era uma promessa para eles, nós já nascemos desfrutando dessa promessa. Então, nessa manhã, é essa palavra que eu tenho para os meus irmãos. Descanse em meio às lutas, às perseguições, às afrontas do dia a dia. Você é mais do que vencedor. Nada pode separar você nem eu do amor de Deus. Nada. Nem a morte. A morte não é o fim, a morte física aqui na Terra. É o acesso. É a entrada. É a volta do Espírito para o lugar de onde um dia ele esteve, de onde ele veio e para onde ele vai voltar. Amém? Se inscreva nesse canal, dê seu like, compartilhe e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz.